O homem só precisa de Jesus Cristo. I have a dream. Eusébio ele registra uma fábula de uma carta escrita por Abgaro, rei de Edessa, que pedia a Jesus para vir ao seu reino e promover a sua cura. Essa pequena e primeira cidade cristã da Mesopotâmia, pela sua própria influência, contribuiu para a difusão do cristianismo no Oriente. A história retratada, que segundo Eusébio era verídica, destacava a intenção dos cristãos em expandir o cristianismo a todo o império. Fato que nem sempre foi percebido pelas autoridades civis. Essa expansão universal da fé cristã é chamada por estudiosos de cristianismo católico. Não era uma organização, e sim uma visão espiritual, expandir a igreja ao mundo todo. Inácio, bispo de Antioquia, foi o primeiro a usar a expressão indicando uma igreja espalhada pelo mundo da época. O cristianismo católico apresenta marcas positivas muito profundas, como o alcance de todo o mundo conhecido da época e a organização e difusão do cânone bíblico, tornando Jesus e a Escritura universal. Mas o período também marca a organização do poder católico do bispo de Roma, sendo aos poucos reconhecido como o líder da cristandade. As expansões da verdade dos desvios alcançam todos os lugares nesse período. Mas, como essas comunidades isoladas se transformaram nesse cristianismo católico? O início foi com os judeus. Eles estavam em todo o império, representados por gentios convertidos, que eram chamados de tementes a Deus e simpatizavam com a sua filosofia de vida, mas nem sempre aderiam completamente aos seus costumes, principalmente a prática da circuncisão. Outro aspecto que tornou o cristianismo uma denominação mundial foi o foco nas grandes cidades, para a partir delas alcançar as cidades menores. A transferência da sede de Jerusalém para Antioquia, em decorrência da queda de Jerusalém no ano 70 d.C., também foi decisiva para uma manifestação católica da fé, chegando a contexto mais aberto à mensagem cristã. Dentro dos 2 primeiros séculos, consegue-se ver o avanço em todas as direções do império. O avanço para o oeste, ele ocorreu com o próprio apóstolo Paulo. Ele seguiu para a Itália e, segundo alguns estudiosos, ele chegou até a Espanha. Éfeso foi uma das cidades de destaque. Até mesmo Bitínia, que era uma província rural e, embora estivesse distante, ela manifestou relatos de cristãos convertidos. Roma, o coração do império, foi o auge da expansão missionária. Estima-se que em 250 d.C. havia 30 mil cristãos nessa cidade. Em sua grande maioria, eles eram pobres e escravos, pois pode-se perceber que eles falavam o grego e não o latim, que era característico das classes altas. A mensagem cristã ela chegou também ao norte da África. Dentre as cidades de destaque, pode-se citar Cartago, atual Tunísia e Argélia, Cirene, cidade a oeste do Egito, Alexandria, que era a segunda maior cidade do império, com grande população judaica. Esse foi o lugar onde o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego, e essa tradução ela é conhecida por nós por Septuaginta. Nessa região do globo é que surgiram as primeiras igrejas de língua latina, mostrando que pessoas das classes mais elevadas estavam aderindo ao cristianismo também.
É do norte da África que surgiram os primeiros pensadores cristãos, que formularam as principais doutrinas do cristianismo e que combateram as heresias dos primeiros séculos. Uma das razões para o crescimento da igreja foi o impacto social do evangelho, gerado essencialmente pela visão católica, ou seja, todos eram bem-vindos, mas vinham os pobres primeiro. Só no segundo século é que houve uma mudança nessa realidade, quando então pessoas influentes, pensadores, passaram a fazer parte da igreja. Todo o desenvolvimento da cristandade nos primeiros séculos pode ser resumido em 5 fatores fundamentais. Primeiro, Deus. É preciso reconhecer que, em termos humanos, é impossível explicar o imenso crescimento da igreja. A igreja é do Senhor Jesus e somente Ele poderia fazer com que algo tão pequeno alcançasse as dimensões que alcançou. Os próprios cristãos, eles manifestavam clara crença na intervenção divina, pois acreditavam que Deus estava ativo na história e que Ele abençoava e sustentava a sua igreja. Esse fator fornecia esperança e confiança, além de impulsionar os cristãos a proclamar o Evangelho mesmo em face de perseguições e desafios. O segundo aspecto foi a convicção inabalável dos cristãos. A firmeza e a convicção dos primeiros cristãos em sua fé foram cruciais para a propagação do cristianismo. Muitos estavam dispostos a enfrentar perseguições, prisões e até mesmo a morte por causa da sua fé, demonstrando assim a sinceridade e a profundidade de sua crença. Essa convicção inspirava outros a se unirem à comunidade cristã. O terceiro aspecto é que o Evangelho atendia às necessidades das pessoas. O cristianismo ele oferecia uma mensagem de esperança, de perdão, de salvação e significado em um mundo cheio de incertezas, sofrimento e opressão. O Evangelho oferecia resposta para as necessidades espirituais e emocionais das pessoas, proporcionando uma nova perspectiva de vida e um senso de propósito. Quarto motivo foi o amor cristão. A prática do amor altruísta e compassivo entre os cristãos era uma marca distintiva da comunidade cristã primitiva. O amor demonstrado pelos cristãos uns aos outros, bem como para com os não cristãos, era notável e atraente. Esse amor prático e desinteressado contribuía para a coesão interna da comunidade cristã e para a sua influência positiva sobre os outros. Os primeiros cristãos, eles enterravam os mortos das famílias que não pertenciam à igreja, o que era visto como uma forma de demonstração profunda de compaixão, de amor e de cuidado, algo que ninguém mais fazia, só os cristãos é que cuidavam dessa forma. E em quinto lugar, a perseguição. Embora a perseguição fosse um desafio para os cristãos, paradoxalmente também contribuía para o crescimento da igreja. A coragem e a disposição dos cristãos em enfrentar a perseguição, juntamente com o seu testemunho em meio à adversidade, muitas vezes atraía a atenção e a admiração de outras pessoas que estavam no entorno e visualizavam o que estava acontecendo com o cristianismo. Além disso, a perseguição espalhou os cristãos pelos diversos lugares do império, levando o Evangelho às mais remotas vilas e moradores. A perspectiva católica ou universal foi fundamental para a expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Eles não estavam voltados para si? Na verdade, eles se colocavam em segundo plano o tempo todo.
Eles abriam mão de suas vidas em nome da proclamação do Evangelho. Eles alcançaram o mundo da época em poucas décadas e sem os recursos que nós temos na atualidade. Por que será que o cristianismo não chega aos lugares mais distantes do mundo na atualidade? O nosso Deus continua sendo o mesmo, com o mesmo propósito de alcançar o mundo inteiro. Talvez seja porque somos muito diferentes daqueles que fizeram de tudo para que eu e você pudéssemos ser salvos e pudéssemos conhecer a verdade do Evangelho.